Boa tarde a todos. Então, o Martim já me apresentou até demais e eu vou começar pedindo desculpas a vocês. O tema seria perdão das ofensas. Eu fiz alguma confusão na minha agenda e aí eu troquei o tema. Mas o mais interessante, né, não vou falar o tema, não vou falar ainda. O mais interessante é que sempre tem uma história. A primeira palestra que eu assisti na minha vida foi o tema perdão das ofensas. Aonde foi? Aqui. Você está sentado, mais ou menos, né, com o seu José Salomão. Né? E aí depois me chamaram para fazer palestra. Né? E eu acho que é por isso que eu fui influenciado, porque o tema era livre. Aí, bom, o que eu vou falar? Primeira palestra que eu vi do Fabiano, perdão das ofensas. Hoje eu tinha oportunidade novamente de falar perdão das ofensas, mas aí preparei outro tema. Eu falei com o Martim falou só, pede desculpas, porque com certeza eles vão te perdoar. Né? Então aquela história, perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes, dá 490, né? Tem uma jogadazinha boa, né? Faz o seguinte, arruma um livro de geladeira, põe 490 de 490 e vai marcando quantas vezes eles vão perdoando. Eu garanto que quando chegar no 100º, vocês já acostumaram com jogar até o imã de geladeira fora, né? Porque é o hábito, né, da prática do perdão que nós temos que fazer. Né? Então, bom, vamos falar então da parábola do bom samaritano que nós preparamos, porque esta parábola ela tem muito que ser explorada, mas muita coisa mesmo. E sempre a gente encontra um viés, a gente encontra, né, um caminho interpretativo muito bom, né? E nós trabalhamos com ela algumas vezes, até no serviço assistencial da nossa casa, e a gente costuma refletir muito sobre essa parábola. Vamos começar lendo. Então, levantando-se, disse um doutor da lei para o tentar: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Então, quer dizer, muito ambicioso, né? Como é que eu consigo a vida eterna? E com essa ambição toda, Jesus compreendeu, não. Vamos então dar a ele uma resposta. Jesus responde: que é o que está escrito na lei? E aí aquela técnica maravilhosa da gente não ficar dizendo, olha, eu tenho a vida eterna. Então é só você se exemplificar em mim. Não, Jesus não falou isso. Ele devolveu com uma pergunta, que é uma lição já fantástica de quê? De humildade, né? De pedagogia. Então, sempre quando a gente tiver, né, com a oportunidade de ensinar alguma coisa, não colocar de cara a nossa experiência. Que Jesus tinha, só de planeta Terra, 4,6 bilhões de experiência. Né? Invejável, um currículo assim maravilhoso de Jesus, só de participação no nosso planeta, fora o que ele já havia conquistado antes, um monte de tempo. Ele podia ter falado muita coisa, mas ele devolve com uma pergunta. E aí, devolve com a pergunta, né? O que está escrito na lei? Né? E aí responde. Aliás, ele até complementa, o que está escrito na lei, o que lês nela, que também é uma coisa interessante, né? A gente pode conhecer a lei, mas a gente pode estar lendo esta lei de forma diversa. E aí respondeu o doutor da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Vai perceber a intensidade, né? Porque às vezes a gente cita, né, a gente chama, né, a lei maior, né? A gente fala, amar a Deus com todo, né? Amar teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mas veja que há intensidade nisso. A gente tem que perceber a intensidade, né, a força que tem, né, esta lei. Vejam que ele fala, né, vamos só colocar ali, né, de toda a tua alma, toda a sua força, todo o seu espírito. Essa intensidade que a gente não tem, a gente esfria, né, até Jesus mesmo fala, né, que nós esfriamos. A gente não pode esfriar, a gente tem que ter essa intensidade de amor. Bom, continua então. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem,
faze isto e viverás. Mas, né, o doutor da lei, ele queria se mostrar, ele queria mostrar que realmente ele sabia, né, que ele tinha ascendência, né, que aquilo ali não abalou, aquela resposta, apesar de ter mexido com o interior dele, ele queria mostrar algo mais. E aí chega assim, né, mostrando humildade, né? Ele diz assim, mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? Aí Jesus toma a palavra e começa a contar essa história. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. O levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. E aí Jesus pergunta, né, qual dos 3 parece ter sido próximo, né, daquele que caiu no poder dos ladrões? O doutor da lei respondeu, né, aquele que usou de misericórdia com ele. E aí Jesus complementa: então faz isso e faz o mesmo. Bom, tomamos contato com a história, já conhecíamos, né? E essa história é muito interessante, por quê? Porque trata, né, de um ponto muito importante da nossa doutrina e trata da nossa salvação. A nossa salvação está no outro, a nossa salvação está no próximo, a nossa salvação está no poder que nós temos de nos dedicarmos ao outro, porque se o outro estiver bem, eu estarei bem. A humanidade, né, ela só vai progredir, né, se ela perceber os seus pontos fracos e ajudá-los. Então, se nós olharmos para o lado, nós vamos enxergar o próximo, nós vamos enxergar a salvação. Enxergar. E aí a gente vai começar a trabalhar justamente com esse ponto. Vamos lá. O primeiro ponto é a caminhada de Jerusalém para Jericó. Jerusalém para Jericó são 24 quilômetros que você cobre tranquilamente em um dia a cavalo. Até uma conta interessante, se alguém tiver curiosidade, uma pessoa com um filho, com criança, cobria naquela época 16 quilômetros em meio dia, andava 32 quilômetros por dia mais ou menos. Então, por exemplo, uma viagem, né, Jesus e a família, quando foram para Jerusalém, Nazaré para Jerusalém, são 116 quilômetros, eles levaram mais ou menos 4 dias de viagem andando. Então, era uma distância realmente curta, relativamente curta, Jerusalém para Jericó. Mas vejam que Jesus não desperdiça ensinamento. Jerusalém era uma cidade santa, religiosa. Jericó era uma cidade comercial. Então, é como se nós saíssemos do centro espírita e fôssemos para trabalhar. Então, será que a gente saindo do centro espírita, a gente perde toda aquela ideia de caridade, aquela ideia de mansidão? Porque no centro espírita eu estou ali entre irmãos, eu estou voltado, né, para fazer a caridade, eu sou abnegado, mas aí eu saio do centro espírita e vou para Jericó. Desculpa, eu vou para o trabalho. Será que eu perco muito dessas conquistas? E calma, né, é normal que nós percamos, que nós saímos de Jerusalém para Jericó e percamos um pouco da sensibilidade adquirida no ambiente religioso, com a ideia religiosa, mergulhados nesses fluidos maravilhosos que nós temos dentro de nossas casas espíritas. Mas nós não podemos perder. Nós temos que cultivar. Saindo de Jerusalém para Jericó, a gente tem que manter toda aquela santidade da cidade, a religiosidade da cidade, né? O ambiente da cidade, nós temos que levar ele conosco. Aí
e será que aquelas pessoas que estão saindo de Jericó, de Jerusalém, que vão encontrar uma pessoa caída, estão levando toda essa religiosidade, ou estão pensando em Jericó, nos negócios, no dinheiro? Então, já é a primeira lição que nós encontramos nessa parábola. Quando nós nos deslocamos de lugares santos, entre aspas, para os lugares mundanos, vamos dizer assim, será que nós mudamos de atitude? Será que nós desviamos a nossa atenção e passamos a viver conforme aquele lugar se mostra? Então, é a primeira reflexão que nós temos. Aí tem uma curiosidade incrível, porque esse caminho de Jerusalém e Jericó era perigosíssimo. Realmente, Jesus, quando deu o exemplo, né, porque realmente tinha muitos salteadores, muitos ladrões naquela rota de Jerusalém a Jericó. Aí tem um historiador, né, do cristianismo chamado Paul Johnson. Ele escreveu uma vida de Jesus, né, tanto quanto, vamos dizer assim, pouco ortodoxa, né, mas muito interessante, né, com veias poéticas, mas é um historiador muito sério. E aí, nesse livro, ele conta que ele fez esse trajeto de Jerusalém e Jericó, né, na década de 80, mais ou menos. Né? Ele falou que a rota ainda é perigosa. Né? Isso na década de 80, quando você sai de Jerusalém, as autoridades falavam, cuidado com esse trajeto, que ele é perigoso. Você vê que coisa, né? 2000 anos depois, o caminho ainda continua perigoso. Desde aquela época, você vê, não estão cuidando desse trajeto. Muito bem, a primeira reflexão que a gente encontra. Bom, e aí vem o doutor da lei. O doutor da lei, ele é versado nas leis mosaicas. E uma das leis diz lá que você deve tratar, né, as pessoas, né, que estejam em perigo. É uma lei mosaica, está lá, ele é um estudioso disso. Mas ele passa e o que Jesus diz que ele viu. Ele viu e passou adiante. Ver. Como é que a gente trata? Nós vemos muitas coisas, não vemos? Né? A gente vê tanta coisa, mas será que a gente vê e faz alguma coisa a mais ou apenas vê como doutor da lei? O ver, né, gente? A gente só vê. Né? E aí Jesus nos alertou sobre isso. Aqueles que, né, têm olhos de ver, aqueles que têm ouvidos de ouvir. Né? Aquele doutor da lei não tinha olhos de ver. E nós também temos que treinar esses olhos, porque a gente passa por tantas situações, a gente vê tantas coisas e a gente não se toca, a gente não para. Eu não estou falando nem de pessoas caídas na rua, eu estou falando até de situações, né, em que se nos deparam à nossa frente pessoas, né, que vêm conversar conosco, a gente não olha nos olhos, a gente não percebe a aflição que vai naquele semblante, e a gente só vê e vai embora. A Clarice Lispector tem um conto chamado Caridades Odiosas. É um conto lindo, mas que retrata o ver. Ela está andando, né, e ela está muito preocupada com as coisas dela. E aí, de repente, ela sente uma mão pegar a perna dela. Quando ela vê um menino que estava caído ali no caminho, pedindo alguma coisa para comer. E ela estando e fala, meu Deus do céu, eu estava andando, né, eu ia atropelar esse menino, porque eu não vi. E ele estava na minha frente, escancarado. E eu não vi. Então, nós temos que começar a treinar os nossos olhos, para eles realmente enxergarem aquilo que é importante. Porque a gente vê, desculpem, né, se eu estou sendo um pouco frívolo, e a intenção não é essa com as pessoas, mas a gente repara, né, o precinho pequenininho de algo que a gente quer comprar. Pequenininho, passa na vitrine, bate o olho assim e, opa, está tantos reais, vou comprar. A gente repara. Por quê?
quê? Porque é do nosso interesse. E a gente não vê uma situação tão grande de miséria, de ajuda que a gente pode dar com tão poucos recursos. De repente menor do que o preço daquilo que a gente queria comprar, que a gente viu naquela vitrine. Treinar os nossos olhos. Eu lembrei, quando estava estudando a parábola, lembrei da tia Vilma. A tia Vilma, ela treinava os olhos dela. Quando ela ajudava alguém, ela conversava, ela indagava: qual é o seu nome? De onde você veio? Por que você está nessa situação? E uma coisa que eu costumo fazer com meu filho, que eu acho que é muito saudável, quando a gente vê alguma pessoa caída, quando a gente vai dar assistência, eu sempre falo para ele: olha só, essa pessoa tem uma história, essa pessoa tem pai, tem mãe, ela nasceu em algum lugar, ela se desenvolveu, ela enfrentou muitos conflitos e hoje está nessa situação. Ela tem uma história de vida, como todos nós temos, só que a gente não consegue enxergar. Bom, e aí vem o segundo, né? Vem o levita. Gente, o levita é uma pessoa muito privilegiada, porque ele é da tribo de Levi e ele é um dos escolhidos, né, para ser o guardião do tabernáculo. Né? Palavra difícil, né? Tabernáculo, né? Mas ele é o guardião do tabernáculo, que era um lugar muito importante para eles. O mais interessante é que o levita, ele não vê. Jesus diz que ele observa. Aí acho que a coisa até piora um pouco, porque observar é mais do que ver, concordam comigo? Estou observando ele ali, está ali, né? Mexendo na aliança, estou observando, já contei que ele tem aliança, é casado, estou observando, estou tirando muitos dados dele, porque eu estou observando, não estou vendo. Posso ter visto, você viu o sujeito na segunda fila ali, eu vi, não reparei muito bem não, mas agora estou observando, né? E o mais interessante é que o homem, né, podia ser uma mulher também, o homem, ele estava semi-morto, ele apanhou tanto que ele estava desacordado. Então você olhar um sujeito que está desacordado, ensanguentado, né, você vê uma coisa, tudo bem, vi, agora observar é diferente. E aí o que acontece? Nós que observamos e não paramos, é porque está faltando alguma coisa dentro da gente. Alguma coisa assim não está muito sintonizada, porque eu vi, né, com olhos de ver, que a pessoa está muito mal, eu passei adiante. A gente fez uma conversa sobre isso, né? Aí um querido amigo meu, né, coração muito grande, ele chegou e falou assim: não, com certeza esse levita, ele foi buscar ajuda, ele observou, né? E vamos pensar assim, é assim que nós devemos pensar, não vamos pensar de outra maneira, né? O que faltou, né, àquele homem de observar a cena e não prestar ajuda? O que faltou a ele? Fica essa reflexão. E chegamos no samaritano, né? Por que Jesus dá a ideia de samaritano? Gente, a Samaria, ela não era benquista pelos demais povos judeus, porque eles eram ortodoxos, eles não iam ao templo, eles tinham um estudo totalmente separado. Então, quer dizer, os judeus achavam que eles eram menos do que nada e desprezavam mesmo os samaritanos. Achavam a raça assim, como é que chama? Fundamentalista, né? Seria até como nós encaramos algumas religiões que nós chamamos, né, oh meu Deus, faltou o termo, quando a pessoa, ortodoxa, não, mas o termo mais popular, que são as pessoas beatas, né? São beatos. Então são essas pessoas. Os samaritanos eram essas pessoas. Então, quer dizer, a pessoa não pensa muito, só fica ali rezando, né? Não faz reflexão sobre a religião, né? Só dá dinheiro, não quer saber de estudar,
né? Então, quer dizer, era isso, o samaritano era isso. Então, a gente vê muitas pessoas assim, mas essa pessoa, né, que é ortodoxa, beata, né, ela para, e nós anotamos aqui uma coisa muito interessante, ela para porque ela é tocada de compaixão, que é uma palavra que tem que começar a trabalhar dentro da gente. Compaixão é compadecer-se, ou seja, padecer com, sofrer com, se tocar da situação. Jesus fala isso quando fazem a pergunta dos Espíritos, o que Jesus dizia sobre a caridade. Ele dizia benevolência para com todos, né? E que é o BIP, né? Indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E perdão das ofensas, o tema de novo, viu? Não estou fugindo do tema, né? Mas benevolência para com todos. Compadecer-se daquela pessoa. Ele foi tocado de compaixão. Gente, ele não sentiu pena daquela pessoa. Ele não ficou emocionado, né? Porque o levita podia ter olhado aquilo, observou, saiu chorando. Que coisa triste. Como a gente faz muitas vezes, né? A gente chora, né? E sem se emocionar. Ele sentiu compaixão, compadecer-se, ter sentimento. Sentimento é o que? É cimentar algo, reter algo dentro de si. Ele teve sentimento, se compadeceu, compaixão. E aí ele faz outra coisa importantíssima, ele se aproxima. Quantas vezes a gente, né, todas essas etapas, né, se compadecer, se emocionar, sentir, né? Aí você se envolve e aí você chega perto, se aproximar. Esse é o grande momento. São todos grandes momentos, mas esse é grande, porque os demais, né, vão ser intensos também, mas esse é fundamental, se aproximar, porque a gente tem muito medo. A gente tem medo de se comprometer, a gente tem medo de ser agredido, a gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo de ser enganado, só por causa de uma coisa: a gente não tem fé. A gente só tem medo porque a gente não tem fé, e a gente não se aproxima, não se envolve. Mas o samaritano, apesar de todos os defeitos dele colocados pelas outras religiões, ele tinha fé. Ele se aproxima. E aí chega, né, momentos intensos, né, de amor. Primeira coisa, o que o samaritano tinha na mão para socorrer o caído? Alguém lembra do que ele tinha na mão para socorrer? Foi azeite e vinho. Óleo de oliva, né? Mais chique, né? e vinho. Gente, olha só, azeite e vinho está longe de ser qualquer coisa ideal para você cuidar de alguém. Está longe, muito longe. Mas é o que ele tinha na mão. O que a gente tem na mão às vezes para socorrer alguém? Muito pouca coisa. Aliás, hoje a gente tem até mais coisa do que óleo e azeite, né? A gente tem isto, né? E a gente tem 192, a gente tem 193, 190. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, né? A gente tem um telefone, a gente tem uns poucos reais que a gente pode comprar uma água, a gente tem alguma coisa, a gente tem na mão. E nós espíritas sabemos que a gente tem uma coisa forte, uma coisa potente em toda a vida, que é a prece. Prece, né, junto com o nosso magnetismo, né, a gente pode fazer coisas fabulosas. A gente pode, né, envolver a pessoa com tantos fluidos benéficos que pode até retroceder algum mal que ela esteja sentindo. A gente pode, através da prece,
né, movimentar o mundo espiritual, né, envolver aquela criatura e chamar mais pessoas que possam ajudar. Isso aí eu estou colocando pálidos exemplos, porque a gente não sabe o quanto que Deus pode fazer com uma criatura que lança amor sobre outra. A gente não tem ideia, né? Mas é o que a gente pode pensar nesse que acontece. Então, com os recursos que ele tem à mão, então a gente não precisa se preocupar quando a gente vai ajudar alguém. Porque esse samaritano, né, ele tinha só azeite e vinho na mão, né, conseguiu, com certeza a gente consegue também. Porque tem uma coisa que a gente vai falar mais adiante, porque hoje em dia a gente tem muita estrutura, e a gente vai ver daqui a pouco isso. Muito bem. Então, né, os poucos recursos, né, o samaritano vai e põe a mão nas feridas. Eu estou falando que é cheio de intensidade, são muitas emoções, né? Então ele usa os recursos que tem e ele põe a mão ali, ele se envolve, ele não tem medo do toque, ele não tem medo de falar, porque a gente tem medo, como eu já disse antes, a gente se afasta, a gente não quer se envolver, a gente vai perder tempo com isso. Perder tempo. Aconteceu um fato comigo, e uns 2 anos atrás, eu bati com o carro e realmente acabou com o carro. Eu fiquei preso na ferragem, tudo, mas aí saí bem inteiro, né? E eu precisava avisar alguém, né, para tratar daquele caso ali, porque eu ia para o hospital. Aí vai avisar quem, né? Se eu avisar o meu filho vai ter um troço quando ver esse carro aqui, né? E aí eu pensei no Marco Antônio, companheiro nosso. Eu liguei para ele, ele veio imediatamente, né? Algum tempo depois eu soube, porque ele é dono de uma franquia, e tinha um pessoal estrangeiro que tinha uma reunião com ele nesse dia, na hora que eu liguei. Mas quando ele viu que havia uma necessidade, ele largou, né, aquela reunião importante, e foi dar assistência. Porque ele sabia que tudo ia se ajeitar, porque alguém precisava dele, e realmente se ajeitou. Então esse tempo que a gente vai perder, né? Mas eu estou indo para o trabalho, mas eu estou indo para a universidade, estou indo para a escola, mas eu tenho compromisso, eu tenho que pegar meu filho, né? O que é mais urgente? Quem precisa de mim naquele momento? Quem é o meu próximo? Fisicamente falando, né? Quem está mais perto de mim que precisa do meu ser? E aí eu tenho que esquecer o tempo, que é também uma outra coisa dificílima na nossa vida. Muito bem. E as feridas? Nós já falamos das feridas antes, que quando a gente olha ou vê, né? Será que a gente enxerga as feridas das pessoas? As feridas são tantas, se manifestam de tantas maneiras, e as feridas invisíveis, que a gente não quer tocar, que a gente não quer se envolver, e as pessoas estão tão feridas, as pessoas andam tão feridas, as pessoas precisam que nós toquemos nessas feridas e nós nos envolvamos com elas. Então nós encontramos muitos caídos no nosso caminho, no nosso trabalho, em casa, na rua, no centro espírita, né? Porque atendimento fraterno, né, não tem que ter dia e hora marcada. Que bom que tem, mas não tem que ter. Atendimento fraterno é quando a pessoa está angustiada, né, e chega perto de você e começa a conversar. Mas às vezes a gente não quer se comprometer, a gente às vezes não se acha capaz, a gente não quer se envolver, porque a gente não quer tocar na ferida. Porque de recurso a gente tem, nem que seja óleo e azeite e vinho. Recurso a gente tem, pouco, mas a gente tem. Mas
gente não quer se envolver, a gente não quer perder tempo, a gente quer passar direto, a gente quer ir para Jericó de qualquer maneira. Eu tenho que chegar a Jericó. Então, as pessoas têm feridas invisíveis, mas que dilaceram, que estão sangrando, que a deixam como homem semi-morta, e precisam do nosso auxílio, precisam que nós toquemos, que a gente pense essas feridas. Pensar as feridas, né, no dicionário é tratar, mas a gente pode também tratar as feridas das pessoas sem o auxílio de chão de algodão, não sei, qualquer coisa parecida. Tratar com o amor que nós podemos despender de nós mesmos, porque nós temos luz, é só fazer brilhar, né? E quando aproxima uma pessoa da gente, a gente quer ajudar, essa luz brilha. Muito bem. Outra coisa, o samaritano, ele coloca o homem no cavalo dele, ou seja, ele despende os bens dele, ele coloca os bens dele à disposição. No caso seria, hoje em dia, seria o carro, né? Botaria o homem no carro dele, né? Aí você pensa mil coisas, né? Meu Deus, eu não conheço, e se ele morrer do carro? E o homem está sangrando, vai sujar o banco do carro todo. É a gente que pensa, né? Mas aí, se ele tiver alguma coisa, eu vou ser responsável. Gente, qual é a nossa responsabilidade primeira? Fazer a caridade. As outras são secundárias. Então, ele coloca os bens à disposição desse homem. Vejam, perceberam como está cada vez vai ficando mais intenso? Claro que, de repente, o nosso patamar de caridade está em só parar e tentar atender aquela pessoa. O outro patamar é o quê? É botar a mão, é se envolver. O outro patamar, né, é pegar, colocar no carro, ou acompanhar na ambulância, seja o que for, né, colocar os bens à disposição. E aí que chegou a hora dele. Ó, quase todo mundo tem, né? Pessoas caídas na rua, né? Tá bêbado. Aí sai a carcudo. Não diga o carcudo. Eu só disse agora para, né, porque é o que as pessoas chamam. Um viciado, um irmão que precisa de sua ajuda. Ele precisa de um hospital, ele precisa de tratamento. Né? Mas quem? Eu vou chamar a ambulância e ninguém vem. A ambulância vem sim, tá? Ela vem. Dá o seu nome, diz que você está responsável por essa pessoa, você está do lado dela, ela está muito mal, ela precisa de ajuda. Né? Liga, diz o estado. Né? Se ela está desacordada, ela não está bem, ela precisa de ajuda. E você tem, aí você coloca os seus bens à disposição. Aí você coloca os seus créditos, nem crédito, né? Não precisa de crédito. Né? No 92 não precisa usar crédito. Você liga, você acompanha, você dá o seu tempo. Né? Dizem que caridade, né? Diz que a caridade é alguma coisa que você não pode dar. Desculpa, que você não tem. A gente nunca tem tempo. Se a gente der tempo, a gente está fazendo a verdadeira caridade. E você coloca seu tempo, seu telefone à disposição de alguém que precisa. Então o homem deu o cavalo dele, deu o carro. Não, o que a gente pode dar? O que a gente tem que a gente pode dar? Além da nossa boa vontade, além da nossa atenção, além do nosso amor, além do nosso tempo. O que a gente pode dar? E aí a gente está exercendo esse desapego que os Espíritos tanto falam de nós, que nós temos que fazer. Muito bem. E Jesus continua falando que o samaritano cuida do homem. Aí o que é cuidar? O cuidar é isso tudo. O cuidar é todo esse processo, né, que envolveu desde ele parar até ele colocar os bens dele à disposição, colocar em cima do cavalo. Isso é cuidar. Né? Então cuidar não é você chegar, né, dar uma aguinha e ir embora. Não, cuidar é mais do que isso. Cuidar
não é cuidar para ver se alguém tomou providências. Não, isso é delegar. Cuidar é se envolver. Cuidar é passar por todas essas etapas. É realmente, né, você trazer para si toda a responsabilidade. Cuidar de um filho. Aí quem é mãe sabe de todo o processo. Quem é pai sabe de todo o processo que é cuidar de um filho. Integralmente. Isto é cuidar. Muito bem. E aí, ele leva para a hospedaria. Ele leva para a hospedaria, né? Cuida dele nessa hospedaria. E aí vem uma parte muito interessante. Ele dá o dinheiro, né, para o dono da hospedaria cuidar, né, e segue viagem. O que é a hospedaria? Gente, a hospedaria são as instituições. O hospital que a gente vai levar um homem que se acidentou, uma mulher, né, é uma hospedaria, é uma instituição. E ele diz assim para o dono da hospedaria: cuida muito bem deste homem. Olha só, Jesus passou para a gente uma grande explicação, uma grande consciência de que é uma instituição. Porque eu estou pagando e eu tenho que? Eu tenho direitos, né, de exigir serviços. Então, quando a gente leva, né, a pessoa para uma instituição, né, pública, por exemplo, né, você deve acompanhar e você tem o quê? Você tem direitos e deveres sobre aquela instituição. E você pode cobrar daquela instituição. Veja que coisa interessante. A hospedaria como instituição. Então, você, como cidadão que recolhe impostos, você vai e o quê? Você cobra daquela instituição, né, aquilo que os cidadãos têm direito. Então, é o caso, né, daquela pessoa caída, né, e provavelmente uma overdose, mas é um vagabundo, é um alcoólatra, é um cracudo. Não, é um irmão nosso em Cristo passando, né, por um momento muito difícil da sua vida. E ele, né, tem direitos de ser recolhido por instituições, por uma hospedaria, por uma instituição. E você vai lá, você vai ligar, você vai dar o seu nome e você vai acompanhar, você pode acompanhar. Às vezes, nem os oficiais, né, os médicos, nem fazem questão de acompanhamento, eles mesmos levam. Mas você pode até, se for solicitado, acompanhar. Porque você vai fazer igual o bom samaritano. Trata muito bem desse homem. E você pode falar isso, olha só, fechando com chave de ouro, né? Aliás, fechando chave de ouro não, gente, que isso, ainda falta uma parte aqui dessa assistência. Mas aí você vai falar, trate muito bem deste homem. E as instituições são hospital, né, qualquer casa de assistência ou centro espírita. Porque ele pode ser encaminhado a posteriori para o centro espírita. Né? E aí, né, quando você disser trate muito bem desse homem, você está se incluindo também. Quando a gente recebe, né, os nossos espíritos do SAPSE, né, aquele acolhimento que a gente dá, né, nós somos a hospedaria. E a gente tem que tratar muito bem dessas pessoas que chegam. E, por fim, né, o que acontece com o bom samaritano? Ele vai a Jericó. Ele vai a Jericó, mas ele volta, porque os pensamentos dele não estão só nos negócios. Ele regressa, como Jesus diz, ele regressa. Ele volta no mundo dos negócios para ver como é que aquele homem está. Ou seja, ele nunca saiu de Jerusalém. Ele volta a Jericó, ele regressa para acompanhar. E aí eu vou falar um trechinho de um livro muito delicioso, que eu acho que todo mundo já teve contato com ele, né? Ou já leu, se não leu, vale a pena ler, que é do Pequeno Príncipe, que tem até uma musiquinha que é cativar. O que a raposa diz para o Pequeno Príncipe?
tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Então você regressa, porque a raposa diz que quando ela fizer amizade com o príncipe, né, todos os dias, à mesma hora que ele fez amizade, ela vai para aquele lugar e vai ficar muito ansiosa, muito alegre, porque sabe que ele vai voltar, que ele vai ficar ali com ela, que eles vão conversar, que eles vão dividir momentos de alegria. Então, o regressar é fundamental. O voltar. A criança, ela tem uma ansiedade incrível para o pai voltar, para a mãe voltar. Quando deixa ela na escola, então, gente, olha, ela até esquece, mas vai chegando a hora, ela fica ansiosa. Por quê? É o regresso. Ele é muito importante. E ele deve fazer parte quando nós ajudamos alguém. Um grande companheiro nosso da doutrina espírita me contou um fato em que ele conseguiu dar uma ajuda bastante semelhante com o que é narrado aqui na parábola, né? E aí ele foi embora. Ele foi embora, porque no final ele deixou a pessoa na polícia para fazer o registro, né, policial, depois de ter levado ao médico e tudo. E aí deixou e foi embora. Depois ele andou da parábola. Não, peraí, está faltando alguma coisa. Eu tenho que regressar. E ele voltou e realmente, como é que ele ia para casa? Ele precisava de ajuda ainda, depois de tudo que a pessoa passou, de voltar para casa. Então, até eu brinquei com ele, no caso foram 2 regressos, porque foi o seu e depois do sujeito para voltar para casa. Porque a gente não sabe quais são as carências de uma pessoa após um trauma. A gente não pode deixá-la simplesmente. A gente tem que voltar. Né? Claro que não vai haver, não é criar uma relação de dependência, não é isso. Mas é o voltar. É fechar aquele ciclo. De repente voltar mais vezes, não sabemos. Mas o voltar é essencial. Porque depois de toda a situação de trauma, né, você precisa saber quais são as necessidades da pessoa. Até no caso desse companheiro, de voltar para casa. Simplesmente uma condução para voltar para casa, ou até mesmo uma ajuda de dinheiro para pegar um ônibus, qualquer coisa desse tipo. E aí você fecha o ciclo, né, da verdadeira caridade, na parábola do bom samaritano. Eu conto então com o perdão de vocês, né, para a fuga do tema que foi proposto, né, então a gente já pode começar, né, a perdoar as ofensas desde já. Eu espero que esse estudo sirva realmente para a gente começar a construir a ideia da verdadeira caridade, para nós, né, derrubarmos essas barreiras que nós temos, a ajudar aqueles que estão na rua, a ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, porque a verdadeira, né, a salvação, né, está no outro. Fora da caridade não há salvação. A salvação está no outro. É onde nós nos apegamos e ajudamos aquele que está à nossa frente, tendo olhos de ver. Gente, muito obrigado, né? Que possamos nesse carnaval estarmos aqui, que aqui tem ENEF, né? Muito bom, mas que nos dias de carnaval possamos nos recolher às nossas casas, fazer orações, porque são períodos muito conturbados, onde o equilíbrio é essencial. E nós estamos vendo esse desequilíbrio se manifestando, né, no meio ambiente. Né? A falta de energia, a falta de água, fruto do que? Do desequilíbrio. Então, o equilíbrio é fundamental. Comecemos em nós, em nossas casas, né, para que possamos realmente, né, atingir um mundo melhor para todos nós. Gente, muito obrigado. Fiquem todos com Deus.